Pessoal, vocês estão vendo, deve aparecer aí para vocês aí um fluxograma, um diagrama de blocos, na verdade. Só confirma se vocês estão vendo. Sim. Eu vou compartilhar uma outra tela aqui. Eu estou compartilhando uma outra janela aí agora, que é de uma imagem de um fluxograma. Vocês, quem tiver aí com algum caderno, alguma coisa assim, quiser fazer uma anotação desse fluxograma aí, se precisar dar zoom em alguma coisa, vocês me falam, eu vou dar um tempo para vocês copiarem esse fluxograma aí e também aquele outro aí. Quando terminarem esse, vocês me falam que eu passo para o outro fluxo, para o diagrama de blocos. Aqui foi. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou enviar pelo WhatsApp lá as imagens, que aí quem tiver terminado pode fazer na outra imagem. Show.
Professor, tinha caído aqui para fazer essa imagem aí no InTouch, é isso? Então, esse é o fluxograma. Antes de vocês irem trabalhando aí no InTouch, eu vou dar uma explicação sobre o sistema cascata. Mas eu queria que antes vocês anotassem o fluxograma e o diagrama de blocos. Vou mandar pelo WhatsApp lá. Beleza. Estou pedindo para vocês anotarem isso no caderno, porque daqui a pouco eu vou fazer uma explicação. Aí talvez vocês tenham também algumas coisas que vocês queiram anotar enquanto eu esteja explicando. Né? E tem um gráfico também que eu vou construir aqui, mas esse gráfico eu vou usar uma lousa que tem aqui atrás para mostrar para vocês. Eu prefiro construir ele na hora que eu estou explicando.
Professor, eu acabei de desenhar aqui no caderno. Você desenhou o fluxograma de processo de instrumentação, né? Sim, as duas imagens que você mandou no É, WhatsApp tá, agora, né? tá bom. Tá. Isso. Vou dar mais uns minutinhos e já começa a explicação. Pessoal, eu vou começar a explicação aqui pela essa malha de esse fluxograma de processo, instrumentação e do forno. Eu pensei no forno como sendo um processo adequado para a gente explicar a estratégia de controle que a gente vai falar hoje, né? Que é a estratégia cascata, né? Nós falamos do sistema de controle simples, né? Para um sistema monovariável, né? Com mudança de manual para automático. Nós falamos isso no âmbito lá do controle de nível do reservatório. Era um processo que envolvia ali duas variáveis de entrada e uma de saída, mas você fazia automação pelo controle da vazão de saída, né? Então, era mapear uma relação vazão de saída e nível e projetar um sistema de controle para isso, considerando a vazão de entrada como uma variável perturbadora. Depois nós vimos aquele sistema lá de ser interligado, né? Onde você tinha mais de um subsistema. Então, tinha o reservatório, o forno e o permutador de calor. E ali a gente começou a perceber as interações entre diferentes sistemas de controle. Uma variável controlada de uma malha de controle para um processo se tornava uma variável perturbadora de uma outra malha de controle. E a dificuldade que é a gente fazer, então, a sintonia, né, desses sistemas e também as limitações de capacidade térmica, né, o que a gente consegue fazer numa malha submetida ao limite de uma outra, que é mais, digamos assim,
serviçal dela. E aí, seguindo essa linha de raciocínio, o forno, né, o controle de temperatura na saída do forno, a gente fez de uma forma simplificada lá naquele diagrama dos sistemas interligados. Nós pegamos o trâmite de temperatura, mandava o sinal para o controlador de temperatura, que por sua vez atuava direto na válvula de pressão de gás. Esse sistema, ele é um sistema que ele funciona, controle feedback, né, uma estratégia de controle feedback numa boa. Só que na indústria, o que os caras querem fazer? Querem tentar evitar que essa temperatura aqui na entrega, né, na saída do forno, ela se altere muito, ela se afaste do set point. E que tipo de situações podem impactar nisso, né? Algumas variáveis elas podem ser perturbadoras nesse sistema de controle simples que a gente bolou para o forno. Uma delas é a própria vazão de gás. Se essa pressão de gás aqui ela não for uma coisa constante, porque o fornecimento de gás na planta variou por algum motivo, ou teve algum problema lá no sistema acumulador de gás que antecede, né, e tenta equalizar a pressão na linha de gás que vai para os queimadores de fornos, vai para outros lugares. Se entra uma carga de gás na unidade de uma hora para outra, né, e o sistema do queimador aqui sente isso, porque é como se você fizesse uma sangria num ponto na rede de gás que alimenta os queimadores aqui, alimenta também outras coisas. Então, se eu liguei um segundo forno em algum lugar, essa pressão do gás ela vai dar uma caída aqui, depois ela vai recuperar. Só que eu não quero que essas perturbações elas sejam passadas para a malha de controle principal, que é de temperatura. Então, para evitar isso, o que eu faço? Eu crio uma malha de controle rápida aqui, que eu chamo de malha de controle escrava, que vai fazer o trabalho para a malha de controle lenta aqui em cima, que eu chamo de malha de controle mestra. Tá? Então, a temperatura aqui nesse caso, analisando para uma estratégia, passando para a estratégia cascata, ela passa a ser a variável controlada principal desse sistema. Mas existe uma outra variável controlada no sistema, que é a pressão de gás no queimador. Então, se tiver algum tipo de alteração no fornecimento de gás, eu quero que essa válvula aqui, ela compense isso. E eu só vou perceber isso se eu colocar um outro elemento sensor aqui, o extremissor de pressão, e criar um sistema de controle particular e específico para rejeitar esses distúrbios que vêm da oscilação de gás. E esse sisteminha aqui, o que ele faz? Ele recebe um comando que vem da malha mestra. Então, pensando aqui em termos de malha mestra, essa temperatura de saída do forno, ela é medida e comparada com um set point de temperatura na saída do forno. Se esse valor estiver zerado, né, ele vai mandar um sinal de controle aqui que vai manter o set point da malha escrava, que é de pressão. Mas se tiver algum desvio, tiver alguma coisa acontecendo, ele tem que gerar um sinal aqui para poder modificar esse valor de set point. Tá? E o sistema de controle de pressão, então, ele reage a distúrbios que possam vir de flutuação de gás, e ele utiliza um set point de pressão aqui, que está sendo ajustado pela saída do controlador de temperatura, para poder determinar, né, o como eu tenho que rejeitar esse distúrbio, para cima ou para baixo. Né? A gente tem uma questão aqui que é como se eu estivesse modelando duas dinâmicas de processo e utilizando dois controladores para modelar, para manter esse sistema sob controle. Então, se eu tivesse que depois pensar nisso em um único controlador só, eu teria que somar a dinâmica da planta, da parte de pressão do queimador, somar a dinâmica do controlador de pressão do queimador, de gás do queimador, e colocar isso como sendo o que influencia na entrada da dinâmica de temperatura do forno. E aí sim, esse último tendo um sistema de controle projetado para ele. Então, se eu fosse utilizar algum método matemático para projetar esse sistema de controle para cascata, eu ia ter que levar em consideração essas diferentes dinâmicas associadas e chegar numa única função de transferência que pudesse resultar isso para mim. Não é fácil fazer isso e os métodos matemáticos não se encaixam bem nas situações práticas para esse tipo de situação. Então, o que a indústria resolveu fazer? Resolveu fazer isso, criar uma relação entre o output do controlador de temperatura da malha lenta
com o set point do controlador da malha rápida, para tentar fazer isso aqui, rejeitar distúrbios que poderiam vir a ser sentidos na saída aqui do sistema, que é a temperatura. Às vezes eu quero fazer isso para nível, às vezes eu quero fazer isso temperatura por temperatura. Tem várias formas de fazer o controle cascata, esse aqui é uma das formas, um dos exemplos que eu estou passando para vocês. Então, basicamente, controle cascata é o quê? Duas malhas de controle, uma rápida e uma lenta. A saída do controlador da malha lenta é o set point do controlador da malha rápida. Vamos ver como fica isso em termos de diagrama de bloco. Vocês estão vendo aí um diagrama de blocos? Sim. Então, esse diagrama de blocos aí, nele, eu estou trabalhando a questão dessas diferentes dinâmicas interligadas. Lembra que eu falei para vocês da malha mais externa, que é a malha lenta? A malha de controle de temperatura. Se a gente for observar ela aqui, eu tenho set point de temperatura, comparado com o valor da variável de processo, que é a saída desse meu processo P1, tá? Gerando sinal de erro para o controlador 1, que é o controlador do processo 1. Só que no meio do caminho, o processo 1, ele não é só a dinâmica de temperatura, ela é a relação de toda essa dinâmica aqui. Controlador de pressão, processo de pressão, processo de temperatura. É tudo isso que o controlador 1 está controlando. Então, quando a gente faz essa malha mais extensa, loop mais externo aqui de controle, para fazer o controle da variável principal. Mas eu preciso criar um loop interno, né? Mais específico e mais rápido, para atender a dinâmica do sistema de controle de pressão no queimador. Então, eu pego a realimentação na saída do processo 2, que seria ali a pressão do queimador, comparo isso com um set point de pressão. E quem é que gera esse set point de pressão? É a saída do controlador do processo 1, que é o da variável temperatura. Esse erro, ele vai alimentar o controlador 2, que é quem controla a válvula, né, para poder manipular a pressão, para poder controlar, manter sob controle a pressão aqui na saída do processo 2. Então, tem um loop de realimentação interno para uma pequena malha de pressão e um externo para a malha de temperatura. Então, na prática, eu quero fazer isso para poder rejeitar distúrbios externos, né? Se a minha variável puder esperar eu sentir esse distúrbio impactar na variável de controle, eu não preciso gastar recursos fazendo um controle cascata. Mas se eu quiser evitar que esse distúrbio da variável manipulada passe para a variável principal do meu sistema, eu tenho que usar cascata para me antecipar a isso. Entende que o controle cascata ele é um controle que tenta prevenir esse tipo de situação. E aí o diagrama de blocos que vocês vão implementar lá é esse diagrama que eu coloquei aqui. É claro que aqui ele está com uma visão simplificada da coisa, né? Eu até coloquei aqui entre chaves aqui controle de pressão e controle de temperatura. Só usamos os bloquinhos ali que, né, estão colapsando muita informação. Por exemplo, se você pegar cada um controlador desses aqui, eu estou envolvendo não só a parte de ajuste de parâmetros remotamente, né, via InTouch, mas também estou ocultando aquela parte de passagem de automático a manual. Não sei se vocês lembram.
Eu consigo trazer essa parte de passagem manual para automático para dentro do controlador. Eu consigo fazer o diagrama principal lá do meu Simulink ficar mais próximo disso aqui que eu desenhei. Mas por dentro, lá nos subsistemas, eu vou ter que detalhar isso, né? Eu vou ter que trabalhar com essa informação. Então, eu vou mostrar aqui agora numa lousa, vou parar aqui o compartilhamento de tela, vou mostrar numa lousa o resultado dessa estratégia do ponto de vista gráfico. Porque se a gente quer ver a eficácia do controle cascata, é porque existe alguma informação que pode ser alguma, como vou dizer, vantagem, né, dele se comparado à malha feedback, que pode ser percebida. Eu já antecipei para vocês que é a questão da rejeição ao distúrbio. Não precisar sentir na variável controlada a mudança para depois corrigir, porque isso pode ser tarde demais, dependendo da criticidade do sistema. Então, graficamente falando, se a gente fosse comparar dois sistemas de controle com uma mesma planta, um usando cascata e outro não usando cascata, a gente vai ter um gráfico que vai ser mais ou menos isso aqui, ó. Vou fazer primeiro aqui em cima um sistema feedback, né? Eu tenho aqui o set point de temperatura na saída do forno. E eu tenho a variável temperatura, né, digamos aí, colada nesse set point. Num determinado momento, ocorre um distúrbio na variável de pressão. Então, estou aqui com a pressão equalizada, de repente existe um distúrbio. Aumenta a pressão de gás. O que vai acontecer com isso? Aqui, pressão. A variável de processo que está acompanhando esse set point aqui, ela vai perceber esse distúrbio na malha feedback. E se aumentou a pressão, aumentou também a temperatura. Aí o sistema de controle entra e regula isso. Vou colocar aqui uma mudança permanente, né? Mudança na pressão permaneceu. Então, isso aqui é o sistema, né? A variável temperatura para o sistema FB, que é feedback. Num outro gráfico que eu vou colocar aqui embaixo, o que vai acontecer? Eu tenho essa mesma situação, tá? A pressão muda, o set point também era constante, set point de temperatura, mas a malha cascata percebeu essa alteração aqui na pressão e ela fez o quê? Corrigiu a pressão, tá vendo? Malha de pressão atuando. E o que vai acontecer com a variável temperatura? Isso no mundo ideal, né, no melhor dos cenários. Não vai sentir essa variação que aconteceu aqui na malha, na variável temperatura. Então, aqui eu tenho temperatura usando cascata. É claro que aqui eu estou fazendo uma coisa extrema para poder mostrar para vocês a diferença, né? Um pequeno distúrbio pode ser que ele seja percebido lá na variável principal, mas ele não vai ser percebido da forma e na intensidade que ele foi percebido se você não coloca uma malha de controle de pressão para isso. E quem é o elemento mais importante disso aqui? Eu estou inserindo um novo elemento primário, estou inserindo um novo sensor, um novo medidor. Ele mede pressão. Então, agora eu tenho essa informação. Se eu tenho essa informação, eu posso controlar ela. E ao controlar ela, eu evito que o distúrbio seja passado para a variável principal, que é de temperatura. Então, antigamente, esses sistemas eles eram implementados com controladores físicos, né? Você tinha que investir recursos. Hoje em dia, o recurso que você tem que investir a mais é um novo ponto de medição, que também tem custo, tá? Operacional. Mas o que eu quero dizer é que assim, é mais tranquilo hoje em dia você implementar uma malha cascata porque é só um bloco de função dentro do CLP. Mas houve um tempo que o controlador envolvia cabeamento, envolvia instalação de sensor, uma série de coisas, registrador específico para ele. Então, num cenário de economia também, eu não poderia lançar a mão da estratégia cascata, mesmo sabendo que ela me traria maior benefício do que a estratégia feedback nessa questão de rejeição ao distúrbio. Então, trata-se disso, pessoal. Conseguir fazer com que a temperatura não se afaste do set point em função de um sistema de controle escravo para a pressão. É isso. Se vocês quiserem depois fazer, na hora que estiverem fazendo o modelo, vocês fazerem dois sistemas. Um sistema com cascata e um sistema sem cascata.
e comparar os gráficos. Só que vocês vão ver que se vocês usarem tudo unitário, assim, a resposta dos dois vai ficar muito parecida. E aí é que entra a questão da gente, em simuladores aqui, tentar, digamos aí, reproduzir o comportamento, né, do processo fielmente, e também temos que representar a dinâmica do sistema de controle. Então, passa a ser uma situação em que você, enquanto desenvolvedor do simulador, você tem que ajustar tanto os parâmetros do controlador quanto a dinâmica da planta. O que numa situação real, de aplicação prática, né, desse sistema de controle, você não teria que se preocupar tanto com isso, você teria que se preocupar com o ajuste equilibrado entre esses dois controladores, fazendo com que o sinal de saída do controlador de temperatura modifique o set point do controlador de pressão suficientemente para que ele possa agir o mais rápido possível. Inclusive, a sintonia que você usa nesse tipo de controlador é uma sintonia mais agressiva, né? Uma sintonia de resposta mais rápida, para você evitar que o distúrbio seja passado para ele. Mas aqui, como nós estamos modelando tanto o controlador quanto a planta, a gente tem que também pensar no ajuste da planta de forma que possa ser refletida essa diferença, essas diferentes situações aqui, tá? Não sei se todo mundo conseguiu compreender direitinho aí. Se tiver alguma dúvida, a gente pode falar um pouco em cima disso, e eu vou falar também a questão mais claramente aqui dos itens que a gente tem, que vocês vão ter que desenvolver para fazer esse simulador do cascata. Pessoal, só para ver se eu entendi direitinho, o caso no cascata a gente vai ver uma variação da pressão, né? É isso que a gente está procurando que aconteça, né? Em vez da temperatura ser quem vai variar maior, de forma mais brusca, vai ser a pressão, porque aí não afeta tanto o nosso objetivo, é isso? A gente vai fazer com que o sistema de controle de pressão haja antes desse distúrbio ser passado para a variável temperatura. Vocês vão ver que no caso do feedback não tem como fazer isso, porque você não tem um sensor de pressão. Mas no caso da cascata você tem como fazer isso, então você faz para evitar esse problema. Vocês vão precisar simular esse distúrbio na pressão, tá? O restante do pessoal aí, tem mais alguém tem dúvida? Existe uma parte braçal, né? Semelhante ao que aconteceu na semana passada, né? Eu não espero necessariamente que vocês consigam fazer tudo aqui agora, até as 8 horas, mas eu vou ficar aqui até as 8 para vocês, se precisarem de mim, eu estou aqui para ajudar. Mas o intervalo entre a aula dessa segunda, né, e a quarta-feira também, que é um horário que pode ser usado para momento 5, vocês podem, né, fazendo esse trabalho mais braçal e a gente fazer só o fechamento ali da dinâmica do sistema, o ajuste dos controladores, e observar se funcionou, se precisa de algum ajuste para ficar mais fiel e tal, se atingiu esses gráficos aqui. Eu vou deixar parado aqui a câmera na reta desse gráfico por uns minutos para vocês copiarem o gráfico. Depois eu vou apagar aqui, eu vou anotar algumas coisas que precisam ser levadas em consideração quando vocês estiverem desenvolvendo esse simulador. Ô, professor, esse distúrbio a gente vai estar simulando através de algum tipo de ruído no MATLAB? Como é que a gente pode... Eu estava pensando em a gente usar um degrau mesmo. Um degrau somando na variável de processo aqui, ó, pressão. Entendi. A variável de processo da malha rápida, tá? Porque o que a gente quer é rejeitar o distúrbio da variável manipulada, que no caso é a pressão. Beleza. Pode pôr um slide no simulador também, somando? Pode botar um slide também, para permitir que o operador, né, faça essa alteração manualmente, ou pode botar um valor numérico mesmo, né? Tipo, criar uma tag name lá chamada distúrbio, e você muda o valor lá no InTouch. E, professor, é bom a gente continuar fazendo no mesmo projeto anterior ou criar um arquivo novo?
Eu acho melhor vocês criarem um novo aí para poder ficar as coisas separadas. Vocês podem, logicamente, dar Ctrl+C lá no modelo, né? Ctrl+C nos elementos da tela lá e aproveitar alguma coisa, mas é melhor duplicar esses arquivos, né? Isso. O que eu falei com vocês aqui agora já é um pouco do que eu ia anotar depois de apagar essa parte aqui do quadro, tá? Eu ia falar para vocês essa questão do distúrbio, né? E a utilização de um gráfico de tendência real no InTouch, na hora que você estiver desenvolvendo o simulador. Que eu queria que o operador tivesse o simulador emulasse a experiência que um operador tem quando ele está interagindo com um processo real que tem lá uma malha de controle cascata. Então, esse gráfico que eu estou mostrando aqui para vocês, eu queria que fosse possível vocês acompanharem em tempo real. E para vocês não terem que ir lá no Simulink, olhar scope, nem nada disso, é melhor que essas tag names elas estejam sendo monitoradas e apresentadas num gráfico de tendência real dentro do próprio InTouch, na mesma janela que fica o processo. E aí você vai fazer uma alteração de distúrbio que vai chegar tanto para o sistema que tem malha cascata e quanto para o sistema que não tem malha cascata, e você vai ver esses dois gráficos diferentes, né, reagindo de forma diferente. Que aí você vai poder medir, né, perceber, ter um feedback, né, digamos assim, de informação sobre a qualidade da modelagem que você fez para um caso e para o outro. Não sei se deu para vocês entenderem ou se ficou muito abstrato, né? Mas, de qualquer forma, a gente pode também trabalhar um pouco na quarta sobre isso. Beleza, pessoal. Até então parece que tá tudo tranquilo. Agora vamos tentar fazer aqui. Qualquer coisa a gente fala com você, mas a princípio, né, acho que não vai dar tempo também de fazer até 8 horas, né? Aí a gente vê no quarto. Eu acho meio difícil fazer até 8 horas, mas eu vou deixar a tela travada aqui, a câmera travada aqui nessa lousa, com esse gráfico, e vou só fechar o microfone que eu vou lá dentro, mas eu volto aqui até 8 horas para, se alguém tiver alguma dúvida, pode falar aí. Mas eu não tenho assim, expectativa de que necessariamente hoje vocês vão terminar. A ideia hoje era passar para vocês a ideia do sistema cascata e os requisitos do simulador para representar esse tipo de estratégia. Certo? Show de bola. Mas eu estou aqui, permaneço à disposição aí até as 8 horas. Vou só calar o microfone aqui um pouquinho.
Professor, tá aí? Pronto. Me tira uma dúvida aqui. Esse P2 e P1 aí essas funções de transferência aí da malha aí, o que seria isso? O que seria cada uma delas? Esses seriam os processos que estão interligados de certa forma aí, entendeu? A gente tem a relação direta entre, digamos assim, pressão de gás no queimador e temperatura na saída do forno. Mas para a temperatura para a pressão de gás chegar num determinado valor, isso depende de abertura de válvula, né? Então, digamos que no processo P2 aí, eu tenho a abertura, pressão de gás na saída em função de abertura de válvula. E no processo P1, a saída do P2 é a entrada do P1. Então, pressão de gás, que é a saída do P2, ele modifica a temperatura de saída do forno, que é a saída de P1. Entendi. Mas para o nosso caso aqui, a gente utiliza como isso para a simulação? Você vai montar o diagrama lá com base nisso, né? Aquele modelo que vocês fizeram lá, vocês vão ter que fazer usar dois controladores P e D modificados da forma como a gente tem feito e criar duas plantas, né? De 1 sobre S mais 1, por exemplo. E vai tentar interligar elas da forma como a gente fez nesse diagrama de blocos aí. Tá bom. Beleza, então.
Professor? Pronto. O manual automático vai ser um para os dois ou vai ser separado? Como que faz isso? Normalmente, na estratégia de cascata, quando a gente passa de automático para manual, a gente desabilita os dois controladores em série. Tá, beleza.
Pessoal, eu acredito que todo mundo já tenha conseguido copiar aqui o quadro aqui nessa parte dos gráficos, né? Quando vocês estiverem implementando lá o simulador e forem para essa parte do gráfico, é importante que o gráfico vocês habilitem lá nas linhas lá do InTouch, né? do objeto que cria isso lá no InTouch. Quais são as tag names que vocês querem visualizar e pensar bem na questão da cor, né? Para poder ficar destacado, né? Para que vocês possam ver, por exemplo, a resposta de um sistema com cascata comparado ao outro que só tem um feedback. Durante a semana aí eu vou colocar essa aula de hoje aqui no YouTube, botar o link lá no Moodle, assim como eu tenho feito nas outras semanas. E durante a semana eu vou liberar uma atividade lá, seria já a tarefa referente à parte da P1, né, ou talvez 100% da P1, para que vocês possam já começar a organizar aí a cabeça de vocês com relação a qual simulador vocês vão desenvolver o projeto de vocês. Essa tarefa eu vou colocar mais ou menos lá quais são os requisitos da tarefa, tá? O que eu espero. E vou colocar também um prazo lá. E vocês depois também podem me dar um feedback no WhatsApp se o prazo está razoável. Eu estou pensando em algo em torno de 2 semanas, 2 semanas e meia para fazer a entrega, tá? E aí as últimas 3 semanas do semestre, digamos assim, elas ficariam mais em função da parte de Hardware in the Loop, onde eu vou fazer uma exposição oral num certo dia desses, e os outros 2 também dedicados à tarefa. Durante essas 2 semanas, né, que seriam a próxima e a outra, vocês vão ficar por conta do projeto dos simuladores, eu vou atuar mais como uma pessoa assim, para tirar dúvidas, para orientar, para dizer se está bom, se não está, se tem que fazer mais alguma coisa, se melhorar, em função do trabalho que vocês vão desenvolver aí no tempo de vocês, né, em cooperação entre vocês. Então, nós não vamos ter momentos síncronos como esse na partir das próximas semanas, assim, nas próximas 2 semanas. A gente vai trabalhar mais num esquema de orientação, se houver necessidade. Se vocês quiserem me mostrar alguma coisa, tal, a gente pode marcar algum horário com as duplas ou com uma pessoa individualmente. Aí a pessoa faz lá a apresentação, né, mostra a tela lá de simulação dela, eu vou dando alguns toques, tal, mas não precisa necessariamente ser nesse horário de aula aqui, nem levar essas horas que a gente costuma levar. A gente até pode usar o horário mesmo de aula, que é bom, mas não precisa estar todo mundo aqui no mesmo horário e nem levar tanto tempo, porque não tem nada para eu expor para vocês, nem nenhuma tarefa pequena que eu estou cobrando, né? Mas trabalhar em cima dessa tarefa grande. Mas eu vou colocar os detalhes lá da tarefa nessa atividade que eu vou criar no Moodle. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem postar lá também nos fóruns de discussão, tá bom? Eu vi que durante esse final de semana alguns colegas postaram algumas dúvidas lá no WhatsApp. É que quando entra em algumas questões assim, que precisa de um pouco mais de tempo para explicar, talvez seja melhor ficar registrado lá no Moodle. Aí eu tento responder por lá de alguma forma mais adequada, assim, no computador e tal. Tá bom, pessoal? Por hoje eu vou encerrando por aqui, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser falar alguma coisa, caso contrário, eu vou liberar vocês. Tá show. Professor, eu só tenho uma dúvida com relação ao InTouch lá, para fazer aquele negócio do histórico lá, para fazer aquele monitoramento, né, da variável. Eu tenho que habilitar alguma coisa na variável para ela poder ser, para eu utilizar lá aqueles gráficos lá? Não, você tem que inserir um objeto lá que é um gráfico de tendência real. Aí você dá um duplo clique nele, ele abre-se uma interface. Nessa interface, em cada linha, né, linha de cor assim, do gráfico, você consegue associar uma tag name. Só isso que você tem que fazer. Ah, e esse negócio está lá no symbol lá? No symbol, acho que não. Acho que é um recurso fora do Symbol Factory. Tá. Vou dar uma olhadinha aqui, vou procurar aqui, qualquer coisa eu mando a dúvida lá no grupo. Tá, é um recurso que tem lá no InTouch, ele tá... Não tem quando você clica na ferramenta texto para você editar? Ele tá por ali também, você clica nele e tá, beleza. você joga lá na área que ele já lança lá.
Tá Aí show. você pode redimensionar ele para ele ocupar um pedaço pequeno da tela, um pedaço maior da tela. Tá show, tá show. Então, tá bom, até mais, pessoal. Na quarta-feira a gente faz aqui de novo esse momento aqui para a gente verificar o lance do cascata. Valeu.